muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Olha só, pessoal, o presidente Lula confirmou que a visita à Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte nesta sexta-feira vai oficializar a expansão do metrô no município, com 2 novas estações nos bairros Parque São João e Beatriz. Atualmente, a linha 1 do metrô possui 28 quilômetros de extensão, distribuída por 19 estações, que vão da Vilarim, em Venda Nova, até o Eldorado, no início de Contagem. Está em andamento uma obra para expansão até o terminal Novo Eldorado, com previsão de conclusão em 2026. O metrô ainda, só para deixar todo mundo na mesma página, está com obras para a linha 2, essa linha 2 que vai até a região do Barreiro. O Eduardo, é lógico que com a visita hoje ele deve ter outros anúncios para fazer, né? Acho que ele não ia entregar tudo ontem, mas o maior anúncio foi essa questão do metrô de Contagem. Como é que você olha para isso, hein? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, essa visita tem muitos significados. Para o meu coração, o principal significado é esse, que depois do Bolsonaro conseguir uma verba, né, de quase 3 bi, e o Lula não atrapalhar quando assumiu, as obras da linha 2 para o Barreiro estão acontecendo. Quer dizer, o Barreiro terá um trem metropolitano. Essa bênção. Só falta uma coisa, né, Edu? O nome da estação, né? José Eduardo da Costa. Não, mas aí eu vou ter que morrer, eu tô querendo. Mas eu fico feliz com a lembrança. Agora, o Lula vai anunciar hoje essa extensão do metrô rumo à Contagem, e eu tenho certeza que com a força de Betim, do Heron, daqui a pouco a gente chega lá no próximo governo. Quer dizer, é muito pouco para o tamanho de Belo Horizonte, mas já é alguma coisa depois de 40 anos de absoluta inanição. Ponto. 2, isso mostra, gente, que esse renha-renha, eu sou Atlético, você é Cruzeiro, isso não leva a lugar nenhum. A política tem que ser feita como a Marília faz em Contagem. A Marília é petista, mas não briga com o Zema. A Marília vai numa solenidade, no município dela, o cerimonial do Zema comete uma gafe, o Matheus pede desculpa, ela aceita, não cria problema. E pá daqui, pá dali, ela está arrumando Contagem. Por isso que ela tem mais de 80% de aprovação. Essa é a política. Sem submissão, sem arrogância. Tocando a bola. Focando no que interessa. E por último, Júnior, não há mais dúvidas. O presidente, pela 6ª vez em Minas Gerais, nesse ano, logo Minas Gerais que não recebe, 6ª vez, e já anunciando que vem semana que vem de novo, Júnior, está claro, o Lula sabe melhor do que ninguém que esse estado que tem o segundo eleitorado e a mística de que quem ganha aqui ganha a eleição, ele está com Minas Gerais. Por último dos últimos, eles podem até não topar, mas fica evidente, Júnior, que a dupla de Lula para o palanque dele no ano que vem é Rodrigo Pacheco e Marília Campos. Ô, Berta Macarum, Lula anunciou então, não só isso, mas acho que parece que foi um anúncio mais substancial, assim, mais gordinho, vamos dizer assim, que esse bilhão aí para 2 estações de metrô lá em Contagem, que resolveria bem o problema daquela região lá, né? Porque as pessoas que viessem de Betim, ou vierem de Betim, param ali perto do Eldorado e evitam um trânsito na Via Expressa, que é um trânsito muito grande, e também na Avenida Amazonas. Como é que você vê esse anúncio assim? Bom dia. Olha, bom dia, amigos da Itatiaia, bom dia, colegas Marcelo, Eduardo Costa e Júnior, prazer estar aqui de novo. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente focar dentro da perspectiva do que é o interesse público, que independentemente de posições políticas, o Estado tenha, o país, o Estado de Minas Gerais, os municípios tenham políticas para atendimento da população, e a questão da mobilidade urbana é uma demanda muito importante, é uma das principais demandas hoje da região metropolitana, que precisa ser integrada, não é? Então, o que nós estamos tendo é uma demonstração de maturidade política e de política sendo feita com P maiúsculo, que é o que a gente sempre defende, não é? Que os interesses da população, tudo que for melhorar a vida da população, possa ser construído de uma forma apartidária e de uma forma que venha a trazer benefícios reais para todo mundo. Então, o Lula, com esse metrô,
estendendo até Contagem, ele abre um caminho aí para ampliar até as demais, como o Eduardo Costa colocou, até Betim, porque vamos pensar, Belo Horizonte, a região metropolitana, quando comparada com as demais cidades, capitais do Brasil, e aí eu nem vou falar do mundo, mas só vamos pegar as do Brasil, nós estamos extremamente atrasados com a nossa mobilidade, com, vamos dizer, a evolução deste transporte público. Então, realmente, é muito necessário. Isso facilita o trânsito, desafoga o trânsito e melhora a vida de centenas de milhares de pessoas que vêm trabalhar em Belo Horizonte. Então, isso realmente, do ponto de vista de política pública, é muito bem-vindo, é necessário e devemos aplaudir todos que estão envolvidos nessa iniciativa. Ô Marcelo da Fonseca, eu preciso cumprir um rito aqui do Conversa de Redação, é do cara que não acredita, né? Porque eu tô cansado de anúncio, sabe? Anuncia pra lá, anuncia pra cá, vai vir 1 bilhão, 10 bilhões, e nada acontece. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Você costuma ser o pessimista e eu costumo ser o otimista, né, Júnior? Por isso que eu mandei desse jeito pra você. Eu vou destoar um pouquinho do clima, né, de otimismo hoje, porque é a 5ª vez que o governo do PT vem anunciar dinheiro pro metrô. E essa obra, antes de mais nada, a gente tem que lembrar o tanto que ela é importante, né? O metrô já chega no Eldorado hoje. O projeto que já está em funcionamento hoje vai estender ele até o Novo Eldorado, uma nova estação. E aí, esse 1 bilhão, ele vai levar até o Parque São João, na Via Expressa, e depois mais um pouco, até debaixo da João César Oliveira, né? Mais uma estação no Viaduto Beatriz. É uma obra fundamental, principalmente pela questão da conexão mesmo. Muita gente que vem pela João César vai ter uma opção de não precisar chegar até o Eldorado, uma área que é com o trânsito bastante tumultuado. Então é uma obra fundamental. Agora, eu já vi o Lula anunciar recurso para o metrô de Belo Horizonte 2 vezes. 2007, 2009... quando lançou o PAC Grandes Cidades, a gente foi na cerimônia e ouvi a promessa dele. Depois eu ouvi a Dilma anunciar recurso para o metrô mais 2 vezes. Em 2012, quando lançou o PAC Mobilidade Copa, e depois em 2013, nas vésperas da eleição de 2014. Eu já vi o governo petista anunciar dinheiro para o metrô nos últimos 15 anos, várias vezes. Sabe quantos centavos o governo petista colocou no metrô efetivamente? 0. 0. Aí, a Berta, o Eduardo, né, que são jornalistas até muito mais experientes, podem me corrigir. O único centavo que veio para o metrô de Belo Horizonte efetivamente foi assinado no dia 22 de setembro de 2021. Foi 2,8 bilhões assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, até agora, todos os anúncios que o Lula fez não deram em nada. Tomara que dessa vez ele cumpra com essa promessa e pague esse dinheiro para que realmente a obra saia do palanque e vire uma obra efetiva. Porque essa obra que a gente está vendo, da expansão da linha 2, né, as novas estações que estão para ser entregues já no ano que vem, a expansão até o Novo Eldorado, ela é de um dinheiro que foi garantido, né, com uma mobilização muito grande da bancada mineira, né, do senador Carlos Viana, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas só foi carimbada porque o ex-presidente Bolsonaro topou. E tem um detalhe, mas deixa eu te ajudar. E o PT tentou barrar. Muitos deputados do PT tentaram barrar. Eu ia comentar isso agora. A bancada do PT tentou barrar essa concessão do metrô e aí tem que elogiar o Lula. O Lula não ouviu a bancada mineira e deu sequência à obra. Então, assim, muitas vezes quando o Lula vem em Minas nos últimos anos, ele tem questionado muito, falando assim, eu desafio todos vocês que estão aqui me falarem uma obra que o governo Bolsonaro fez para Minas. Eu vejo essa fala do Lula como um insulto para os mineiros. Porque parece que ele desconhece algumas coisas que aconteceram ao longo dos últimos, né, durante o governo Bolsonaro. A BR-381, que tem 303 quilômetros de extensão de BH até Governador Valadares, só 60 quilômetros foram duplicados. Esses quilômetros foram duplicados entre 2019 e 2021. Quem inaugurou, inclusive, foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Então, as 2 principais obras de mobilidade aqui da região, tanto a 381 quanto o metrô, que avançaram muito pouco, mas só avançaram nesses 4 anos do governo Bolsonaro. O governo do PT, que está desde 2003 na gestão, passou 2 mandatos de Lula, 1,5 de Dilma, e agora o Lula volta, não entregou nada ainda. Tomara que o Lula venha dessa vez para realmente tornar realidade uma promessa que vai ser tão importante para a população da região metropolitana inteira. Posso virar? Posso
Embora? Então vamos lá. O novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça. Antes de falar disso, Lula vai pousar a qualquer momento em Belo Horizonte e tem essa agenda em Contagem para falar dessas obras do metrô. Lógico que deve citar mais algumas coisas. A nossa reportagem está de olho nisso tudo, inclusive com a entrevista exclusiva com o presidente Lula, que a gente vai trazer ao longo da programação. O novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Saúde vai reunir informações como nome completo e data de nascimento para facilitar a busca pela população, né, pela polícia, pela população por meio do site do governo. Segundo a Polícia Civil, mais de 40 mil mineiros desapareceram no estado nos últimos 5 anos. Só neste ano foram quase 6 mil casos de pessoas que sumiram sem deixar vestígios. Na semana que marca o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, celebrado amanhã, uma série de reportagens de Amanda Antunes e Ellen Araújo, houve histórias comoventes de mães que lutam contra o descaso e a falta de informações para reencontrar os filhos. Essa série, inclusive, você já está acompanhando ao longo da semana, uma série que termina exatamente amanhã, nesse Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. Eduardo, uma tentativa, então, do governo de ajudar ou pelo menos minimizar a dor dessas pessoas. Às vezes, Júnior, eu sinto assim, puxa, será que nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório que parece que tudo piora. Mas aí vem uma notícia dessa e me anima, sabe? Eu não lembro se foi aqui no Conversa ou no Rádio Vivo que eu disse ontem. Eu sou daquele tempo em que a mãe chegava desesperada na delegacia e falava com o policial que estava lá na recepção assim: ô moço, minha filha de 13 anos está sumida desde anteontem. Ele falava assim: anteontem? Mas só está comunicando agora? Espera mais 24 horas. Eu ficava sofrido com aquilo. Falava, como é que pode, gente? Toda vez que você batia na porta da delegacia, você pedia 24 horas para ver se estava sumido mesmo ou se ia aparecer. Eu falava, gente, mas tem que correr, é na hora que desapareceu. E isso mudou. E outros mecanismos, outras novidades têm aparecido. Essa agora, por exemplo, ela demorou um século. Se você considerar que a internet cresceu nos anos 90, tem pelo menos 30 anos que essa notícia vem atrasada. Mas como diria o amigo meu de passatempo, antes tarde que mais tarde. Né, Marcelo? Então, é muito boa a notícia. E essa série da Amanda e da Ellen emociona. Eu convido as pessoas que não puderam acompanhar para ir lá na internet, ver o capítulo de ontem ou anteontem, ver a matéria toda. Porque tem um relato de Sabará que é emocionante, né? O cidadão sumiu e o filho dele, o sobrinho, mata saudades ouvindo a Itatiaia, porque era a alegria do tio, então ele mata a saudade. Ô Júnior, eu considero o desaparecimento muito mais grave que a morte. Porque a morte fecha o ciclo, o desaparecimento não. Quando você tem o caixão, o corpo, o enterro, né, o velório, isso tudo é um ritual de passagem. Né? E chama atenção porque disse a delegada Amanda. Quem mais desaparece é o pai, né? É o homem. Vou ali comprar cigarro. Mas de 13 a 20 é a mocinha. Isso merece um estudo de sociólogos, antropólogos e agentes de segurança. E aí, Marcelo, essa série que o Eduardo lembrou bem, está lá no itatiaia.com.br. Quem não acompanhou todos os episódios, vale a pena dar um pulinho lá. Porque é sofrido, né? É uma dor que a gente não tem como nem comparar, né, Júnior? Porque a gente sofre muito quando perde alguém próximo, né? Tem o sofrimento da perda, mas tem o fim do ciclo, né? O fechamento, que o Eduardo falou muito bem. A pessoa simplesmente desaparecer da sua vida sem você saber o que aconteceu, sem você saber onde que ela está, o que pode ter acontecido, deve ser uma dor, assim, eu não consigo nem realmente mesurar, né, imaginar. E ontem teve, né, curiosamente, essa cerimônia na Assembleia, devolvendo, né, o atestado de óbito, entregando o atestado de óbito para 63 pessoas que morreram durante o regime militar. Eu fico imaginando a dor dessas famílias com tanto período de espera. Né, com um período de espera tão longo, o que é para essas pessoas viverem essa angústia, né, do Estado não admitir, não informar o que foi feito com os seus entes queridos. Parabéns para as repórteres, é uma matéria muito legal, uma série muito legal. E aí, Berta? Realmente, essa insegurança, a incerteza do que aconteceu com, né, a pessoa tão amada, tão próxima, a pessoa que está no seu núcleo central, né, no seu núcleo primário familiar, é um drama difícil até de mensurar, porque você não sabe se a pessoa está bem, se ela não está, se ela está sequestrada, se ela está sendo torturada, se ela está sendo vítima de algum tipo de abuso. Então, essa incerteza, não é? Se foi assassinada, onde está o corpo, se não foi. Então, essa incerteza, ela é mais dolorosa realmente
do que você fechar um ciclo, porque pelo menos você sabe que a pessoa, quando a pessoa morre, você sabe que ali teve um fim, normalmente as condições em que isso aconteceu, os motivos. Então é uma dor da ausência, mas que você consegue elaborar. Agora, essa incerteza, está viva, não está, pode voltar, não pode, é um drama que realmente é difícil de ser descrito. E, nesse sentido, eu chamo atenção para essa observação de que os homens tendem a desaparecer mais quando vão ali na esquina comprar um cigarro, ou um pão, não é? Então, a probabilidade maior é que estejam deixando as suas famílias sem uma satisfação. E essas adolescentes, não é? Vou chamar de 13 a 20 anos, adolescentes, possivelmente podem estar em situação até de tráfico humano, não é? Ou você não sabe se em uma situação de tráfico humano, ou se num conflito interno, num momento de confusão, de ansiedade ou de rebeldia da adolescência, resolvem se afastar da família e seguir um rumo. Então, são muitas situações, não é, que realmente, se você tem uma política pública clara para ajudar a encontrar essas pessoas, certamente vai ter um efeito muito positivo para a sociedade. Só fazendo um parênteses, não só meninas que somem não, tá? Tem muitos meninos também que são alvos desse esse tráfico humano, enfim, desses desaparecimentos. Mas olha, tem 3 minutinhos, acho que dá pra gente pelo menos começar a debater um assunto que também é importante, que tem a ver com aquela questão do tarifaço que a gente vem falando há muito tempo. O governo Lula autoriza consultas e avança para aplicar a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. O Itamaraty enviou um comunicado à Câmara de Comércio sobre o início do processo para avaliação. Essa medida é uma resposta à aplicação, como diz, do tarifaço 50%. É um tarifaço, um imposto colocado pelos Estados Unidos. Ô Marcelo, esse é o primeiro passo, assim, né, nessa questão, nessa briga que acabou se tornando aí entre Lula e Trump. Eu critiquei o Lula, então agora está na hora de elogiar, né, Júnior? Acho que é importante destacar pontos positivos. Eu acho que essa forma de avaliar, estudar de forma calculada onde que o Brasil pode, né, aplicar essa reciprocidade é muito importante. Mais do que simplesmente virar e falar, então todos os produtos americanos também vão pagar uma tarifa de 50% no Brasil. Eu acho que isso traria um prejuízo muito grande para o povo brasileiro. Eu acho que o Lula, quando faz essa maneira de, nós vamos estudar para saber exatamente onde a gente pode retaliar, é o caminho normal. E melhor do que isso, né, tentar buscar novos mercados. O governo, em um braço, busca novos mercados para a carne brasileira, que está começando a ser vendida no México, para mercados na Ásia, e, por outro lado, ver onde que pode taxar o governo americano. Melhor do que ficar brigando só é buscar alternativas. E aí, Berta? Essa perspectiva de possibilidade de aplicar a reciprocidade, ela também passa a ser um mecanismo de amanhã também de pressão, não é? Porque, de repente, o governo brasileiro vai, por meio desta ameaça, não é? Tendo à mão o que pode ser retaliado, conseguir retirar mais produtos dessa lista, como ocorreu aqueles 700 produtos que foram retirados por mecanismos extraoficiais, porque no início o tarifaço era anunciado de uma forma indiscriminada e, ao final, foram retirados aqueles 700 produtos. Então, acho que esse estudo, você ter uma perspectiva também de pôr na mesa que você pode estar aberto à conversa, pode negociar, mas que também tenha a possibilidade institucional de fazer esta reciprocidade, é um mecanismo interessante, sim, de forçar também uma negociação. 10 segundinhos, você é arrematado? Pelas razões elencadas pelo Marcelo, estou com o Lula, estou com o governo. Até porque o melhor sinônimo de diplomacia, Júnior, é reciprocidade. Agora, o Lula precisa de ouvir mais o Alckmin, que é ponderado, negociar, estudar estratégias de retaliação, e menos o Sidônio. Colocar aquele boné anti-americano e falar as coisas que ele tem falado desnecessariamente, só piora a situação. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum.